Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho. Concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a quinta-feira da quinta semana da Páscoa. Damos continuidade ao Evangelho que ontem escutamos no capítulo que segue, onde vemos a questão do permanecer na amizade e no amor de Deus. Mesmo sendo somente 3 versículos, há muito que questionar a nossa vida, já em consonância com aquilo que havíamos meditado ontem. Escutemos o que diz São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Devemos de ver que o que aqui é colocado por Jesus para nós é algo muito forte. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. É isso que nos diz o Senhor. Como o Pai tem amor pelo Filho. E qual é o amor pelo Filho? É um amor eterno. É um amor eterno que recai na humanidade de Jesus, na humanidade santíssima de nosso Senhor. E isto quer dizer para nós o quê? Algo que muitas vezes passamos desapercebidos, não meditamos, não contemplamos. É um amor de Deus por Deus, ou seja, um amor infinito, inesgotável, que nós não conseguimos medir, um amor eterno, que também o Pai despeja em nossas almas pela sua graça, a partir do momento em que somos batizados e estamos unidos a Cristo, como meditávamos ainda ontem, como o ramo ligado à videira. E o que nos liga à videira? O batismo, o sermos filhos de Deus em Jesus. Se nós meditássemos somente isso, já é algo tão profundo de meditar que não conseguimos compreender este amor do Pai pelo Filho. Também é um amor do Filho por nós e o amor do Pai por nós. E nós compreendemos esse amor? Quanto tempo dedicamos a meditar esse amor? Devemos de recordar as medidas do amor. Existe o amor do Pai pelo Filho, do Pai e do Filho por nós. E depois o amor à meia medida, o gostar humano, que não é um amor à medida do amor de Deus. Estamos vendo como não compreendemos o amor de Deus por nós. O quanto ainda não chegamos na contemplação do amor de Deus, como os santos chegaram, e o quanto nós devemos de fazer a experiência deste amor. Por quê? Porque só é capaz de amar verdadeiramente o amor caritas, caridade, ágape, que nós meditamos ao longo dos últimos dias. Voltemos para recordar o que é esse amor. Aquele que fez a experiência de ser amado por Deus. Verdadeiramente amado pelo Senhor. E devemos de recordar que o amor, caridade, é um caminho longo a ser percorrido. Não é da noite para o dia que amamos de forma sobrenatural, de forma perfeita. Mas para isso é necessário que nós façamos a experiência do amor de Deus por nós. Um amor autêntico. E não é o amor humano meramente. Continuemos a nossa meditação.
Nós devemos de, então, compreender que nesta união com Cristo nós somos amados pelo Pai e o amor do Pai também é derramado em nós, este mesmo amor infinito, inesgotável, eterno, amor grandiosíssimo. E por isso, deveríamos de compreender e ver, não deveria de existir um cristão carente. Deveríamos de estar transbordando, saturados de amor divino em nós, e nós, assim, darmos este amor aos demais. O que acontece? Por que muitas vezes somos carentes? Pela fraqueza humana? Também. Mas porque nós não vivemos este amor. Porque nós não temos tempo de meditar, de compreender, de vivenciar o amor de Deus em nós. E por isso, muitas vezes, se torna latente também num cristão a carência. E nós queremos preencher com um amor humano aquilo que somente Deus pode preencher nas nossas vidas. Nós temos vivido uma carência emocional tão grande porque não compreendemos o amor de Deus, o amor do Pai por nós, o amor de Cristo em nós, porque não vivemos este amor. E Jesus pede que permaneçamos no seu amor. De que forma? Como ramo na videira, mas também poderíamos colocar outro exemplo, como a roupa no balde. Assim também nós devemos de permanecer no Cristo, permanecer em Jesus, no seu amor, na sua graça, não abandonando sua graça para viver os nossos desígnios, mas para viver a vontade de Deus. E assim, como podemos compreender e viver este amor, Padre? Na Eucaristia, na comunhão sacramental. Recordemos, na comunhão está o sacramento da caridade, do amor. Ali está a presença viva e real de Jesus, que nós recebemos dentro em nós, no corpo, sangue, alma e divindade, na aparência do pão e do vinho. Onde está a presença viva e real de Deus, para que possamos amá-lo e nos deixar amar por Ele. Mas muitas vezes, o que fazemos na Santa Missa é receber a Eucaristia e sair com pressa. Porque a missa demorou muito, porque tem outras coisas para fazer, porque quero entrar nas redes sociais, e não permanecemos no amor de Cristo. Não adoramos, não contemplamos, não nos entregamos a este amor. É assim que vivemos a nossa Eucaristia, meu irmão, minha irmã. E o permanecer no amor do Senhor, o que diz o Senhor, se dá no guardar os seus mandamentos, que vimos ontem, que meditamos ontem, só os mandamentos da lei de Deus, mas na fé e na caridade, ou seja, na palavra e na oração. Vivenciando a palavra, a intimidade, o diálogo com Deus, através também da oração sincera, verdadeira. E o quanto temos permanecido, então, nos mandamentos do Senhor, na fé e na caridade, na fé e no amor, na palavra e na oração? Temos realmente permanecido vivenciando estes mandamentos? Ainda, devemos de ver que, assim como guardei os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Então, Jesus está nos mostrando que vai encerrar falando da alegria, e falaremos da alegria mais adiante. Está nos mostrando que também nós devemos de ser totalmente entregues à vontade do Pai, seguindo o modelo, no exemplo de vida de Jesus e na obediência radical ao Pai. Obedecer completamente à vontade de Deus e não às nossas raízes humanas, os nossos desejos, aquilo que nós pensamos ser o certo, mas em tudo sermos obedientes ao Pai e viver a vida como Jesus. E assim, devemos de olhar para nós. O problema é que nós não queremos nos entregar a vida espiritual. Temos muito pouco tempo e muito pouca dedicação a buscar uma vida de oração, de entrega, de intimidade ao Senhor. E ficamos dedicando muito tempo correndo atrás de coisas humanas e terrenas, de cargos, de funções, de reconhecimento, de aplausos, de amor, para saciar a nossa vida.
Não estou dizendo que não devemos de dedicar algum tempo a isso. Sim, mas isso não pode ser o primordial. O meu trabalho, a minha saúde, não pode ser a única coisa necessária. Eu tenho que ter tempo e me entregar à vida espiritual. Eu tenho que me dedicar também a ela. Há pessoas que vão aos dois excessos. Abandonam a vida espiritual para viver a vida terrena, as coisas mundanas. E outras que abandonam as coisas mundanas para viver somente a vida espiritual. Devemos viver a vocação ao qual o Senhor nos chamou. Se é um freio, uma freira de clausura, ótimo. Temos que deixar tudo. Mas, na nossa medida, em especial os leigos, devem de reconhecer aquilo que ensinava meu mestre de novícios. Às vezes devemos de deixar Deus por Deus. Deixar Deus na oração para encontrá-lo na ação. E deixar Deus na ação para encontrá-lo na oração. Eu necessito de um equilíbrio na minha vida. E necessito ter tempo para me dedicar à vida espiritual. Mas o quanto temos feito isso, meu irmão, minha irmã? O quanto você tem feito isso? Nós, muitas vezes, não queremos saber do amor divino. Deixamos de lado o amor de Jesus. E, quer ver a prova disso? Buscamos suprir nos seres humanos as nossas carências. Nós buscamos, ao invés de ter um momento de oração, de expor as nossas situações a Deus e falar com o vizinho, com o amigo, reclamar da vida para os outros, mas não vamos falar com Jesus? Não falamos com Ele? Não vamos ao sacrário? Não temos vida de oração? Prefiro buscar as pessoas para partilhar as situações que estou vivenciando, mas quanto tempo eu partilho com o Senhor? Reconhecendo que Ele me ama e que Ele quer o meu bem? Muitas vezes dedicamos pouquíssimo ou nenhum tempo a isso. Reclamamos para todo mundo e para Deus não. Não temos tempo para estar diante dele na sua presença. E Jesus diz: Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. O que é a alegria? Cumprir em tudo a vontade do Pai. É a alegria que tem Jesus, uma alegria muito mais profunda que a alegria material, humana. E, assim, a alegria de Jesus, devemos de compreender que é a alegria da alma mais perfeitamente unida a Deus, ao Pai. Esta é a alegria que Jesus quer que esteja em nós, da união de nossa alma à vontade do Pai, ao próprio Cristo, à Trindade. Esta alegria que Ele quer nos doar. E o que é alegria? A alegria surge pela posse do bem. E nesse caso, do bem sobrenatural, não o bem material. Esta alegria que devemos de ter. Onde teremos a alegria plena como o Filho unigênito, como o próprio Cristo, é isso que ele nos promete. Deus nos chama, que Deus nos chama de alegria é completamente diferente do que nós chamamos de alegria. Completamente oposto. É o estarmos completamente abandonados à vontade do Pai, realizando suas obras de amor, vivenciando o seu amor em nós, convertendo nossa vida, praticando os atos de fé, esperança e caridade. E assim, esta alegria em nós, acontece que mesmo no meio das adversidades da vida, nós nos sentimos amados. É uma alegria constante, não inconstante, que tem altas e baixas, mas uma alegria plena, constante, onde todo o tempo sentimos esta alegria, não importa o que nos aconteça. E é esta alegria que podemos ver nos santos e nos mártires, em especial nos mártires, onde a alegria escandalizava os pagãos ao verem o corpo dos mártires que restava sorrindo. Por que sorriam os mártires no meio da tribulação, da perseguição e da morte? Porque estavam completamente absorvidos pelo amor de Deus. O amor de Deus os envolvia plenamente. O amor a Jesus os consumia e isso lhes dava a alegria de Jesus, porque buscavam as coisas do alto. E eu e você, meu irmão, minha irmã, podemos dizer que sentimos esta mesma alegria dos mártires e dos santos?
Passemos brevemente ao Salmo. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Temos anunciado com nossas vidas as maravilhas do Senhor para todos? E, ao final, publicai entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, pois os povos ele julga com justiça. Realmente o Senhor reina em nossas vidas? Ele firmou algo inabalável em nós, que nos transforma e que nos sustenta todo o tempo? Por fim, a primeira leitura. Seguimos com a discussão de ontem. Naqueles dias, depois de uma longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos. Isto mostra para nós justamente a autoridade, o primado de Pedro. Mais uma vez, desde os escritos apostólicos, nós vemos que Pedro tem a voz sobre a igreja. Pedro é aquele que o Senhor colocou como pastor da sua igreja. Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como deu a nós, e não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Nós devemos de ver aqui algumas coisas. O Espírito Santo que enche os corações, isso quer dizer o quê? Que não exigiu o Senhor a observância dos antigos ritos externos e manifestou que mesmo sem eles deverem, mesmo sem os ritos, deveriam ser admitidos, bastando que tivessem a verdadeira fé. E depois nós ainda seguimos escutando. Então, por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós mesmos tivemos força para suportar? Em outra tradução, por que, pois, tentais agora Deus com impor um jugo sobre as cervizes dos discípulos, que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? O que quer dizer isso? Como se fosse uma coisa duvidosa e não houvesse o próprio Deus mostrado que os gentios não estão sujeitos ao peso da circuncisão. Assim, está questionando Pedro. E por que nem eles nem os pais puderam suportar? A lei de Moisés nunca foi estritamente observada pelo povo hebreu em geral. Jesus chamou a atenção no templo. Entretanto, quando o Senhor eximiu os gentios, queriam esses judeus onerá-los com a observância dos penosos e numerosíssimos ritos que muitas vezes eles mesmos violavam. Não queria isso dizer que a lei de Moisés foi impossível de se cumprir, pois muitos na Escritura observaram. Exprime só que era difícil de se guardar à risca todos os demais mandamentos. Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus Cristo que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Por que, Tiago? Devemos de entender aqui que Tiago era o bispo de Jerusalém. Então, depois da autoridade de Pedro, ali, naquele lugar, na sua diocese, ele tinha autoridade. E por isso ele se pronuncia e tem direito ao seu voto. Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como desde o começo Deus se dignou tomar homens de nações pagãs e formar parte um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: Depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor que fez estas coisas conhecidas há muito tempo. Devemos, naquilo que lemos ainda,
encerram sem citar a profecia de Amós, que é interpretada como anúncio do estabelecimento do reino de Deus. É isso que ouvimos da boca do bispo Tiago. Segue ainda. Por isso, sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos. As uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e uso do sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores, que o leem todos os sábados nas sinagogas. O abster-se aqui devemos de compreender de que modo não se tratou do que se pudesse permitir aos hebreus relativamente à observância da lei cerimonial, sendo que ainda não era tempo de aboli-la de todo, mas daquilo que, em atenção aos mesmos hebreus, e para não ofender suas consciências fracas, deveriam os gentios por disciplina a evitar. Então se entrou num consenso, até que fosse abolido tudo aquilo que era desnecessário em relação àquilo que era vivido na antiga lei. Por fim, irmão e irmã, hoje celebramos também a festa de nossa irmã, por ser agostiniana, posso dizer irmã, Rita de Cássia. Rita, a santa das causas impossíveis. Aquela que era venerada até mesmo pelo imperador Dom Pedro II, a beata Rita até então, feita santa por Leão XIII. Papa Leão XIII a tornou santa, a elevou aos altares. Que possamos imitá-la na fé. Ela que dedicou sua vida buscando a sua vocação e Deus lhe concedeu, depois de viúva, entrar no convento e realizar plenamente sua vocação. Possamos imitá-la no serviço, no amor ao próximo, na dedicação à vontade de Deus, no sofrimento, entregando-nos inteiramente ao Senhor por amor a Ele, por amor à sua vontade, e sendo purificados assim totalmente a Ele, por o amarmos e vivermos seus desígnios em nossas vidas, mesmo quando são contrários às nossas vontades. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos cada vez mais a vontade de Deus em nossas vidas, os seus mandamentos, a fé e o amor, para que, nos entregando inteiramente a Cristo e reconhecendo o amor do Pai em nós, deixemos-nos transformar pela sua graça e assim totalmente unidos aos seus desígnios de santidade, cheguemos um dia à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, e hoje em especial Santa Rita de Cássia, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe.